Então parece que a vontade no ser humano é o ponto mais delicado, é o ponto mais frágil, também no campo da espiritopatologia. Porque é através de nossas vontades, dos nossos caprichos, que os espíritos nos manipulam. É através da nossa patologia que os espíritos nos manipulam. E é impossível nós dizermos, por exemplo, que quando nós temos um problema qualquer, seja uma briga, seja uma doença, uma angústia, crises de pânico, qualquer problema que nós temos, tem sempre esses 3 componentes no problema. É o componente psicológico, o psíquico, o social e o espiritual. Como nós estamos aqui nos dirigindo mais pro aspecto espiritual, nessas lives especificamente, então eu vou dar para vocês hoje vou passar alguns slides que mostram como que às vezes certas ideias que nós pensamos e que nós achamos que são só nossas ideias, que nasceram só da nossa cabeça, nem sempre são assim. Vocês que estão nos ouvindo, vocês já devem ter tido experiências no passado, nas suas vidas, de estarem muitas vezes numa determinada situação, concentrados num determinado trabalho ou num passeio, às vezes até descontraído, e de repente invade o seu pensamento uma ideia que parece estrangeira a você. Uma ideia que te penetra no pensamento e é dissonante com aquilo que você estava vivendo e pensando. Muitas dessas ideias dissonantes, elas não vêm necessariamente do nosso inconsciente. Elas vêm, muitas vezes, através dos nossos neurônios, numa forma telepática. Seres inteligentes conversam por energias telepáticas, de uma forma de telepatia. Transmitem ideias de cérebro para cérebro, ou de espírito para espírito, porque o espírito é energia, de alma para alma. Então, é muito frequente nós termos essas experiências na vida. Eu vou colocar aqui para vocês uns slides com umas ilustrações, são até umas caricaturas, para vocês verem algumas das ideias que invadem os nossos pensamentos e que podem, sim, frequentemente denotar uma invasão de inteligências estrangeiras à nossa vida psíquica. Então vamos lá. Demonologia no cotidiano. Isso é bem simples, porque isso inclui todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas que existem no planeta Terra. E a gente pode dizer que até Cristo foi tentado pelo demônio, pelo Satanás no deserto. Então isso não é novidade, né? Ninguém é privilegiado. Agora, há alguns que se deixam abater ou se deixam levar por essas ideias, se entusiasmam, se são sugestões assim sedutoras, são seduções, ou então se deixam acovardar. Bom, aqui eu quero colocar que essa palestra é um tema de uma palestra que eu apresentei primeiramente em Bussaco, nesse castelo bonito que tem lá, é um hotel muito bonito, Bussaco, Portugal. Lá em 1983, no nosso Congresso de Trilogia Analítica, mas o tema é bem atual. Olha, como o demônio costuma influir em nossas vidas. Ideias de ciúmes. Olha só, eu contratei um humorista que era caricaturista, foi caricaturista da Folha de São Paulo durante uns 30 anos, né? Nelson Coletti, e ele me fez essas caricaturas, né? Então, ideias de ciúmes. Aqui vocês veem que ele coloca um casal
ele atacando, estrangulando a respectiva, sendo influenciado por um demônio. E numa outra situação, o mesmo sujeito apaixonado, se relacionando de uma forma apaixonada com a sua respectiva, sendo influenciado por um anjinho. E então é muito frequente, muito frequente a pessoa estar, principalmente se existe muito afeto entre um casal ou numa amizade, se existe muito afeto, então aí as ideias invertidas, porque toda ideia demoníaca é invertida, né? Toda ideia demoníaca é invertida. Então, é muito comum, numa situação de afeto, vir essa ideia invertida. Esse pavor, um pavor de ter aquele afeto, de confiar na pessoa amada. Então, essa sugestão, você está sendo traída ou você está sendo traído, olha, ela está olhando para ele, está flertando com aquele cara, ou ela está te enganando, ou ele está te enganando, enfim, essas ideias que desestabilizam as pessoas de uma tal forma que às vezes elas se deixam dominar totalmente por essa inspiração demoníaca e chegam mesmo a atacar fisicamente as mulheres, e mulheres atacarem seus maridos ou namorados, isso também acontece, e chegar a assassinato mesmo, né? Hoje em dia as mulheres estão bem, bom, hoje em dia não, sempre foi assim, as mulheres têm outras estratégias, né, para liquidar os companheiros indesejados, ou se vingarem. Então, existem mulheres, geralmente não usam de atos assim de força física, mas elas usam de outras técnicas de vingança. Então, se você tiver um relacionamento que você gosta muito da pessoa, já pode esperar, porque as ideias invertidas vão descer na sua mente. Cuidado. Ideias de inveja. Então, aqui você vê uma criancinha já arrebentando seu carrinho com um martelo. E é a mesma coisa que um adulto, essa diversão de ver a coisa estragada, é a mesma coisa que um adulto vai fazer na sua vida quando ele vê algo errado. Quando ele tem prazer de ver que o amigo dele deu uma trombada no carro novo e ficou com o carro todo quebrado, enfim, quando vê a desgraça do seu semelhante. Isso é uma ideia de inveja, por exemplo, esse impulso de se regozijar com a desgraça alheia ou com uma destruição feita por nós mesmos. Gente, isso, procurem prestar atenção, porque isso está na vida diária de cada um. Ideias de censurar. Então, seja o marido mal-humorado agora, nessa quarentena vai aparecer muito isso, mas também as mulheres. Então, a primeira coisa é ver o erro no seu semelhante, começa a prestar atenção no outro, perscrutar as atitudes do outro, começar a se irritar com tudo que o outro faz, e porque ele come assim, e porque ele faz barulho com a boca, ou porque ele anda de tal determinada forma, e ele acorda de um jeito, ou dorme de outro, ele tem esse hábito, ou ela tem esse hábito, ela fala muito estridente, ou ela não fez o que eu quis, ela não me dá atenção, enfim, gente, qualquer atitude do semelhante, o semelhante comete inúmeros erros. Então, essa atitude de instigar para a briga, instigar para a crítica, sempre ter uma crítica, isso pode ser não somente uma coisa psicológica, mas tem um fundamento espiritual também bastante sério. Bom, uma das coisas que também é uma inspiração muito demoníaca, principalmente foi alimentada por essa ideia de especulação, que é fazer dinheiro à noite, quando vai dormir. Então, na época do Reaganomics, do Reagan, começou essa festa no mundo da bolsa. Então, que as pessoas ficavam investindo um dinheirinho na bolsa como um jogo,
e que eles iriam ficar milionários. Então todo mundo, em princípio, podia ficar milionário. Então essa ideia de ser milionário começou lá nos anos 80 e ela foi de uma certa forma sendo alimentada. Infelizmente, né, ou felizmente, parece que já caiu a ficha que 99% da população do mundo jamais vai ser milionária, jamais vai ser rica, jamais vai ter essa ideia de olha, uma coisa muito ruim que foi feita foi essa chamada de quântica, que dizia o seguinte, ou do pensamento, o que você pensa vai acontecer, pensa, porque o que você pensa é o que acontece. Isso foi um desastre para muitas pessoas, achando que se ela pensasse firmemente, desejasse firmemente que ela iria ficar rica, que ela ficaria rica. Que o que você deseja intensamente acontece. Então eu queria dizer para vocês que isso é um grande engano, um grande engodo. Isso até é uma coisa que foi alimentada pelos milionários do mundo, para coitadinho do povo acreditar que se ele é pobre porque ele não pensou suficientemente, firmemente que ele ia ser milionário. Ninguém fica milionário trabalhando honestamente. Então o milionário, na maior parte das vezes, ele faz a fortuna dele através do roubo. A não ser casos, às vezes, que a pessoa recebe uma herança, que também foi, de uma certa forma, adquirida através do roubo ou da exploração de terceiros. O ideal, claro, na sociedade é nem ser muito rico e nem ser muito pobre. É uma posição mediana, onde o ser humano coloca o dinheiro a seu serviço, a serviço do bem da humanidade, e não a humanidade a serviço do dinheiro. Essa ideia, então, de fantasias de grandes fortunas, isso é totalmente demoníaco e muito ilusório, tá? Então, dizem, né, tinha um papa que falou que o dinheiro era as fezes do Satanás, e parece que é mesmo, viu? O dinheiro como ele é usado hoje, tá? Não que não seja bom, é ótimo que o ser humano tenha tudo aquilo que ele precisa para viver bem. Como a sociedade está organizada, onde 1% detém todo o dinheiro dos outros 99%, isso é uma sociedade demoníaca inspirada pelos demônios, pelo próprio Lúcifer, né? Então, não se esqueçam e não se iludam quando pessoas vêm sugerir a vocês essas fantasias de grandeza e de posse. Qualquer ideia que leve ao vício também é uma ideia demoníaca. Por exemplo, vejam aí, tem aí o pessoal lá no jogo. Aquela cidade, né, Las Vegas, nos Estados Unidos, ela é famosíssima, né, por ser um local que todas as pessoas, assim, sejam elas de baixo poder aquisitivo, às vezes junta todo o dinheirinho, o salário que ganhou no mês e voam até lá numa ilusão de que vão jogar e vão ficar milionários, né? Então o jogo é uma manipulação diretamente demoníaca, diretamente demoníaca. As chances de uma pessoa ganhar no jogo, por exemplo, a loteria, geralmente ganham na loteria as cartas marcadas. São pessoas que têm cartas marcadas, mas mesmo que não fosse, a chance de ganhar na loteria é mínima. Então, essa força, esse drive para a pessoa ir jogar, esse Dostoiévski, né? Ele escreveu um livro muito importante, né? Crime e Castigo. Acho que foi no Crime e Castigo que ele mostra que ele era um viciado em jogo, né? E ele denota lá essa doença que, na verdade, tem uma inspiração diretamente demoníaca. E o próprio Dostoiévski falava isso abertamente nos livros dele, né? Sobre a questão dos demônios inspirando as pessoas. Outra coisa, por exemplo, é o vício da gula. A gula, a avareza. Mas a gula é um vício terrível, porque
são inspirações constantes, estímulos constantes que a pessoa recebe de demônios ou de espíritos malignos para que ela se satisfaça, que ela console uma frustração dela através do alimento, de alguma coisa que ela gosta. E o que acontece com a pessoa? Além de estragar a saúde, estraga a beleza dela, né? Fica deformada. Então, tudo que acontece, tudo que nós fazemos e que nos leva a um estrago próprio, uma deformação, é absolutamente conectado com o mundo das trevas, o mundo dos espíritos invejosos, que tem muita inveja do ser humano. Bom, vocês já viram, por exemplo, vocês numa situação que vocês estão por exemplo, numa cerimônia importante, que vocês têm que ter uma postura séria, ou então numa celebração religiosa, principalmente se você sabe que você não pode brincar ou rir. Isso é muito comum entre crianças, muito comum, crianças e adolescentes. Quando eles começam a rir por uma causa, assim, às vezes, inexistente, e riem, e depois riem do riso, e ficam em situações muito difíceis, porque são horas importantes e que tem determinadas pessoas que estão ali se apresentando ou fazendo uma celebração séria, e a pessoa não consegue parar de rir. Esse riso nervoso, como se chama também, ele é ligado muitas vezes a inspirações demoníacas. O que acontece com a pessoa que ri? Ela não está rindo de algum motivo. Ela passa por palhaço, né? Na verdade. Ideias de medo. Puxa vida, mas isso, o medo. Uma ocasião, aqui na nossa clínica, foi atendida uma senhora que era possessa mesmo, e foi encaminhada por uma igreja evangélica para fazer psicoterapia aqui. Nós não fazemos exorcismo como fazem nas igrejas, nós fazemos psicoterapia, e a nossa forma de exorcismo é a conscientização dos problemas, né? No meu curso sobre espíritopatologia, eu vou dar uma aula justamente falando dos princípios trilógicos de exorcismo, que são os princípios científicos de um exorcismo, né? Ou de um exorcismo científico. Mas, então, ela, durante uma sessão de terapia, ela começou a ter um surto e engrossou a voz, começou a falar com aquela voz característica gutural, metálica, começou a dar chutes nos objetos da sala, agitada, quebrava tudo. Então a psicanalista que estava atendendo ficou muito assustada e foi chamar por ajuda. Então ela dizia assim: eu não sei o que aconteceu, mas na hora que ela estava falando do marido, dos ciúmes e da desconfiança que ela tinha do marido, que o marido tinha amantes, aí ela começou a surtar e a gritar. Então, o que ela falou? Uma das coisas que ela disse, que aquela voz gutural disse, quando ela foi assim, nós começamos a tentar fazer um diálogo com ela para ela se acalmar. Uma das coisas mais interessantes que esse demônio que estava possuindo ali na hora disse o seguinte: eu a domino pelo medo. Eu domino a humanidade pelo medo. Na verdade, o demônio mentiu, porque ele não dominou aquela senhora pelo medo, ele dominou pelo ciúme, pela inveja dela, não pelo medo. Mas a maioria do ser humano é dominado pelo medo. Então, por exemplo, as grandes ditaduras do mundo sempre se instauraram e permaneceram, e permanecem algumas até hoje, usando o medo. Por exemplo, essa situação agora dessa doença, dessa pandemia, ela mantém um número muito grande de pessoas em estado de pânico, não por motivos concretos, reais,
mas por sugestões demoníacas. Então, olha, ideias de medo, tenho certeza que vocês vão achar uma porção na vida de vocês, chegando a ser até pânico, né? Que é a forma principal do demônio dominar a humanidade. Por exemplo, manias e ideias compulsivas. Esse problema do toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tortura muitas pessoas. Agora com essa pandemia, mais ainda, porque as pessoas geralmente são hipocondríacas, têm bacteriofobia, têm pavor de serem assim assaltados por bactérias, por vírus, ficarem doentes. Então vão, por exemplo, mexer no... Vocês pensam que tudo isso que falam tem somente um cunho científico? Não é, gente. Muita coisa vem da doença mental, mesmo de certa parte da população, que é composta de profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde sofrem de hipocondria e bacteriofobia e já procuram essa profissão com esse motivo. E as pessoas são dominadas pelo pavor, pelo medo de serem acometidos por uma doença. Então esse exagero, esse toque que se instaurou, por exemplo, não precisa lavar, e álcool gel, então agora está solto. Essas ideias compulsivas. Tem pessoas, por exemplo, que quando elas estão andando numa calçada, elas não conseguem andar ali sem, por exemplo, pular como uma amarelinha, ou ir saltando alguns tijolos. Algumas pessoas, por exemplo, têm mania de números. Então, vem um número numa chapa, cada número quer dizer uma coisa. Os numerólogos são também compulsivos e às vezes chega a ser um tal pavor. Eu tinha uma cliente que dizia que quando ela via uma determinada cor na rua, quando ela saía, ela achava que a mãe ia morrer. Então são coisas assim totalmente fora do campo da lógica e que tem uma relação direta com o mundo espiritual. Então, certamente é uma tortura que o ser humano sofre por essas inspirações demoníacas. Olha aí, por exemplo, a pessoa que vai beber água e fica lavando as mãos no bebedouro, porque acha que as mãos têm sempre que ser lavadas, e não que é importante que a pessoa, desde criancinha, ela tenha contato com a natureza, com a sujeira do chão, com animais mesmo, para que ela desenvolva anticorpos, desenvolva um bom sistema imune. É fundamental que as pessoas tenham contato com bactérias, com vírus, com tudo, para que ela possa desenvolver uma boa imunidade. Bom, ideias de ameaça, de castigo, medo de calamidades. Agora o pessoal está todo morrendo de medo com o que vai acontecer, porque muitos acreditam, e pode ser até real, que nós estejamos passando por uma fase do apocalipse. Então, mas uma coisa é a pessoa entender o apocalipse de uma forma assim, racional até, lógica, científica e teológica, que é um caminho, vamos dizer, que a humanidade tomou e que fatalmente vai levar a desastres incalculáveis, mas pela conduta, principalmente, da conduta do ser humano invertida. Deus não vai castigar ninguém. Agora, com essa chance dessa ideia de catástrofes, de destruições, né? Ideias apocalípticas, o diabo deita e rola. Porque quem, senão ele, está pronto para castigar a humanidade do jeitinho que ele gosta e planeja, né? Da forma vingativa e acusadora que os demônios têm contra o ser humano, que não tem nada, não fez nada contra o demônio. Por que o demônio odeia tanto a humanidade, se o ser humano não fez nada contra eles? A não ser serem dominados por uma profunda inveja do ser humano, né? Então agora essa ideia de
Por exemplo, ou se eu pegar o avião, o meu avião vai cair. Morrem de medo de acidente de avião, de carro, enfim, aqui na figurinha dá para ver. Medo de ser demitido, né? Às vezes a pessoa realmente ela pressente que ela está fazendo alguma coisa que vai levar à demissão. Mas existem profissionais bons que sempre estão com medo de serem demitidos. E agora, mais do que nunca, porque a situação atual, nós vemos uma influência demoníaca pesada na humanidade. Pesada na humanidade. Um monte de gente realmente sendo despedido ou fechando as suas empresas. Mas olha, eu queria dizer para vocês que se você fica assim muito fixado na desgraça, no que vai acontecer, você está dando força para esses seres demoníacos. Você está dando força para as energias do mal. Você está dando poder para eles. Nós temos que ter o máximo possível um esforço de contato com a providência de Deus mesmo, com Deus Pai, para que se criem energias boas ao nosso redor. Então, voltando àquela ideia da quântica, que o que você pensa acontece, nesse sentido, nós podemos sim dar força a energias ruins ou boas, estarmos ligados à desgraça ou ao bem. E isso interfere, sim, de forma energética no ambiente. Quando eu me referi a que você... eu vou pensar nisso, isso vai se materializar. Então, aí tem muito de fantasia, mas a questão energética é real. Ideias de desonestidade, então, isso é muito comum já desde a criança, então vê a cleptomania, né? Dá aquela ideia, aquela sugestão, olha aquele negócio do seu amiguinho ali, ele tem, você não tem, olha que bacana aquela caneta, aquela bolsa, enfim, aquele carro, e vem aquele impulso na pessoa. Só que a pessoa que tem ética, ela contém o impulso dela negativo, né? Aquela sugestão negativa. E a pessoa que tem uma ética frouxa, então ela vai seguir aquela sugestão. E o que acontece? Vai parar na cadeia. Então é coisa completa, né? Diabo deita e rola. Ideias de viver paixões. Ideias de viver paixões. Mulheres, essa é talvez a primeira causa da infelicidade da mulher. A fantasia que ela faz em torno de um parceiro. Então, que ela vai ser feliz através de uma paixão. E às vezes um casal, e o homem também tem isso, algumas vezes, quando um casal inicia um relacionamento, dizem que o cérebro deles funciona como o cérebro de um esquizofrênico nos 6 primeiros meses de relacionamento. Nos 6 primeiros meses de relacionamento, o cérebro de um apaixonado funciona como o cérebro de um esquizofrênico, ou seja, ele não pensa, ele não raciocina, ele é só emoção. E aí, então, a pessoa pode se envolver em situações bastante delicadas e depois ter essa desilusão. Eu vou ter que me adiantar, porque a nossa hora já... Esse é assunto para 2 ou 3 lives, mas como hoje seria a última, né, da série, antes do curso, eu estou tentando repassar. Ou, de outro lado, achar que as paixões são prejudiciais. Se você se apaixona por alguém, você corre o risco de ficar como esse coitado aqui, frito pelos demônios, né? Então, muita gente tem medo de se apaixonar, principalmente os homens, né? Os homens têm muito medo de se apaixonar. Eles acham que eles têm que ser racionais, razão pura. E o que acontece? De repente, vira a cabeça e acaba mesmo virando uma paixão irracional. Mas a pessoa que não vive a vida com paixão, não... Olha que interessante, né? Ter compaixão do outro é viver a vida com paixão. Mas viver a vida com paixão é viver a vida como ela deveria ser vivida. E que o ser humano não vive devido às suas inversões e à sua inveja, esses espíritos todos invejosos que estão por aqui.
porque a nossa vida tinha que ser um romance como naquele antigo ideal, né, do fim do século XIX, que era um ideal romântico, e que foi a época que a humanidade mais se desenvolveu, inclusive na ciência. Depois veio o século XX com o materialismo, com o racionalismo, e acabou com o desenvolvimento da humanidade. Ditados demoníacos. Vocês lembram de algum ditado demoníaco? Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. Por que não há bem que sempre dure? Né? Isso é um ditado demoníaco. E assim como esse, um número muito grande de ditados que o ser humano tem e que mostram a inversão, né? Por exemplo, muito riso, pouco siso. Claro que se a pessoa tem uma atitude assim, de uma alegria louca, sim, mas por que a alegria vai trazer infelicidade? Por que a pessoa sempre pensa, hoje eu estou muito feliz, amanhã eu vou sofrer? Então eu preciso sofrer agora para me prevenir, assim quando o sofrimento vier eu já estou acostumado. Quer dizer, é uma inversão atrás da outra. Ou eu não vou gostar dessa pessoa porque se um dia ela me trair eu vou sofrer. Então são ideias assim, ditados mesmo, muito demoníacos, e que seguem a inversão do nosso chefe lá, o chefe deste mundo, não o meu, Deus me livre, o chefe deste mundo. São ditados que são inspirados por ele. Olha, ordem de destruição, de perversão. Isso é muito comum, muito comum. A pessoa às vezes não conseguir se conter quando ela recebe como que um mandato para matar alguém. Então eles dizem, eu recebi uma ordem de Deus, mas que Deus esse, né? O Deus invertido. Então eu tenho que matar aquela pessoa para que o mundo se livre dela, ou para salvá-la. Na doença mental grave, o demônio já está ali na mente da pessoa, né? Mas isso está em todo ser humano desde a sua infância. Chutar um cachorro, torcer o rabo do gato, e isso mais tarde se transforma em perversões. Por exemplo, perversões sexuais que a pessoa tem um intenso prazer em destruir alguma coisa, ou em si mesmo ou no seu semelhante, chegando ao ponto, né, de práticas de pedofilia, de sadismo, masoquismo, que são doenças, né? Acabam levando a pessoa para uma situação assim profissional, pessoal, muito triste. Outra coisa muito comum são as ideias que surgem durante a oração. A pessoa vai orar, vai rezar, aí vem tudo quanto é ideia na cabeça dela, ela tem uma enorme dificuldade de se concentrar. Por que essas ideias surgem justo na hora da oração? Adivinhem. É isso aí. Ideias de perseguição, que são as ideias persecutórias, né? Então, a pessoa que está sempre vendo o mal no outro, recebendo esse tipo de inspirações. Confiar só nos próprios pensamentos, o indivíduo desconfiado. Então, eu só confio em mim, eu não posso confiar em ninguém. Todo mundo quer ver minha caveira, então só eu posso querer o meu bem. Olha, cuidado, porque aquela pessoa que é muito teimosa, que só acredita no que ela pensa, o que ela pensa pode nem ser dela. O que a pessoa pensa muitas vezes nem é pensamento dela, são pensamentos que foram colocados na mente, seja por demônios e às vezes até por influência social, de mídia, de instrumentos psicotrônicos, de marketing. São ideias que não são dela. Então a pessoa tem uma lavagem cerebral que é feita pelos meios de comunicação, pelo meio ambiente desde criança, e acaba adquirindo ideias que ela acha que são dela. Por isso que a psicanálise integral, que é um método para a pessoa se aprofundar no interior, é um método que visa a independência da pessoa, para que ela consiga pensar pelos próprios discernimento, pensamento, sentimento, intuição, e se desfazendo desses
desse lixo. Na verdade, é até bom lavar a cabeça, né, do lixo que a gente vai adquirindo. A lavagem cerebral, se é feita no bom sentido, é a lavagem cerebral que toda pessoa deveria fazer. Ver no demônio um ser tolerante e permissivo e em Deus o inimigo censurador. Também é uma ideia invertida, porque todo mundo acha que Deus é que restringe e que com o demônio, com os demônios, tudo é permitido, bem, mal, tudo permitido, tudo é gostoso, tudo é prazeroso, só que é proibido. Mas isso é uma inversão, porque tudo no mal é desagradável, leva ao sofrimento e é uma privação. E tudo com Deus é tudo de bom, tudo que existe possível de bom no universo é divino. Ideias negativas, pessimistas, isso não vai dar certo, já levanta de manhã com mau humor, ou achando que, enfim, que tudo caminha para o caos e vai ser o caos, é do caos que vai sair alguma coisa positiva. Isso é um dos ditados invertidos. A pessoa ou negativa ou pessimista, mal-humorada, isso é demoníaco. O medo da morte e do desconhecido. Por que a pessoa tem medo da morte? Você já pensou nisso? Será que a pessoa tem medo de morrer? Ou a pessoa tem medo do que vai ser depois da morte? Então pensa sobre isso, porque realmente a gente está aqui nessa vida e vai continuar vivendo depois da morte física. Então nós temos que nos preparar para isso e preparar seriamente para isso. Então não é uma questão do quando a gente vai morrer, como a gente vai morrer, mas como nós vamos viver. E para que nós vamos viver até a hora que nós vamos passar, vamos trocar de endereço, né? A pessoa insensível é uma pessoa bem demoníaca, pessoa que não se compadece, não tem empatia, é fria, coração gelado, é bem demoníaco isso, a pessoa insensível. Crer na força do mal e na fraqueza do bem. O honesto é bobo, é fraco, a pessoa boa é boba e é fraca, e o espertinho que sempre leva vantagem é o delinquente e o ladrão. Isso é uma inversão inspirada pelos demônios. Bom, então estamos terminando aqui. É uma enxurrada, né, de informações. Eu acho que isso é importante para todo mundo pensar. Nós temos bibliografia sobre isso. Eu tenho essa palestra publicada nos anais do Congresso, se alguém tiver interesse em ter em casa, para poder estudar. E também vamos voltar a isso no nosso curso, né? Curso de Espírito-Patologia. Eu tenho várias perguntas que eu acho que eu vou ter que responder em pequenas gravações, e vou colocar aí no YouTube e no Instagram, tá bom? Então eu espero sinceramente que esta palestrinha tenha sido útil para você se conhecer melhor, ficar mais esperto, fica esperto, pensa se será que essas ideias que estão vindo na sua mente, se são suas mesmo, porque toda ideia que provoca desconforto, toda é demoníaca. Seja nossa, dos demônios ou ambos. E toda ideia, mesmo que seja um conhecimento de algum fato mal que aconteceu no mundo com você, se ela é verdadeira, se você aceita aquilo, você vai se acalmar. Então aquela máxima, só a verdade liberta, a verdade o libertará, essa máxima de Cristo, ela é psicologicamente correta. A gente verifica isso na prática do divã. Então, eu me despeço de vocês por hoje e espero todos vocês no meu curso, com as palestras com os nossos alunos, a partir da semana que vem.